os owners daqueles dados têm que ser compensados. A ética está acima daquilo que é legalmente permitido, não é? Que os dados também sejam de alta qualidade e reais. Legal não decide. Ou seja, legal recomenda, aconselha, levanta os riscos. O problema não está na legislação em si, está no excesso de burocratização. A insolvência é o fim para as empresas. Se não o fizermos, estamos a caminhar no sentido da desumanização. Acho que se calhar temos aqui a capacidade de chegar a resultados que nunca conseguiríamos chegar sem inteligência artificial. Tem mais um AI Builder. Não. Isto é ultra especializado em dados. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Candidato a Contrato, um podcast onde abordamos temas sobre o mercado de trabalho português. A convidada de hoje começou em Direito, fez estágio, trabalhou em contencioso, passou por cargos exigentes e viveu de perto a realidade da advocacia, mas rapidamente percebeu que queria mais do que isso. Curiosa como sempre foi, queria perceber o negócio, trabalhar com outras áreas e sentir-se desafiada diariamente. Foi essa curiosidade que a levou a sair do caminho mais tradicional e a entrar no mundo empresarial, primeiro na Race e depois em contexto internacional numa empresa tecnológica onde começou a especializar-se em proteção de dados. Até que há um momento-chave. Ouve Daniela Braga a falar, identifica-se com a sua visão e um ano depois entra na Defined AI para criar do zero a área de Legal, Compliance e Privacy de uma empresa que trabalha com dados que treinam modelos de inteligência artificial. Hoje, trabalha numa das áreas mais críticas da tecnologia. Cruza-se com temas como a cibersegurança, a ética, dados e inteligência artificial. Nasceu em Beja, tem raízes familiares no Norte e divide o seu pouco tempo livre entre a busca pelo conhecimento, a música, o cinema e os amigos. Esta é a Melissa Carvalho e hoje vamos falar de transições de carreira, ética, tecnologia, inteligência artificial e o que significa construir o teu próprio espaço dentro de uma empresa. Melissa, olá, muito obrigada por teres aceito aqui este desafio de vir falar Obrigada um bocadinho sobre estes temas que estão tão em alta, não é? Aqui no mundo da tecnologia. E queria começar aqui por perceber o que é que a Melissa, criança, queria ser quando crescesse. Queria ser chefe. Chefe de cozinha? Não. A minha mãe perguntava-me, e isto ficou para sempre, ficou gravado nas calendas. Ela perguntava-me, então, mas o que é que tu queres ser? Eu dizia, eu quero ser chefe. Do quê? Não sei do quê. Querias mandar, é eu isso? Eu quero mandar. De alguma maneira tenho que mandar. Ok. E isso já se via na tua personalidade enquanto eras criança? Sim. Eu era aquela criancinha que andava com o rebanho de amigos atrás e agora vamos brincar à Sailor Moon. Eu sou Sailor Moon, tu és a azul, tu és a vermelho. Ok, então já desde pequenina que já estava definido. Sim, já estava definido. E como é que entra aí o mundo do direito, da advocacia? Não entra de forma muito convencional. E eu sabia que queria alguma coisa dentro da área das letras. Inicialmente, até o que eu queria mesmo era cinema, porque eu sempre tive uma enorme paixão por cinema, sempre fui muito cinéfila, mas também sabia que queria fazer dinheiro e sabia que em Portugal era muito complicado, que ia ter que fazer o caminho das pedras, etc. Então, como eu adorava ler... direito pareceu caber que nem uma luva e também não teria que decidir imediatamente, não é? Tinha ali um período, o curso também é grande, quando tu sais tu tens imensas, podes fazer carreira política, juiz, advogado, jurista, técnico, etc. E eu, vou manter as minhas opções abertas. Foi por aí. Ok. E achas que foi assim a área certa para ti? Cheguei a pensar que não, quando já lá estava, mas o primeiro ano é assim para todos, por isso é que desistem tantos no primeiro ano. Comecei a gostar verdadeiramente no último ano, apesar de já ter sido um pouco tarde, e a trabalhar, ou seja, a pôr as mãos na massa e a perceber como é que eu passava da teoria à prática. E na gestão de cliente, tudo aquilo que envolvia o direito, mas não era só direito. Ok. E tu começaste a trabalhar aqui numa vertente um bocadinho mais tradicional, não é? Do direito. Trabalhaste em contencioso, em casos exigentes, como o colapso financeiro do BES. O que é que esta fase te ensinou, não só tecnicamente, mas enquanto pessoa? Essa fase foi uma fase de criação de autonomia,
nas sociedades de advogados mais médias, pequenas, os advogados estão mais expostos, os advogados estagiários estão mais expostos porque fazem tudo. Não somos resguardados, somos colocados na linha da frente e tu vais ter que fazer absolutamente tudo do início ao fim. E isso ensinou-me a responsabilidade, não é? Aquilo que hoje muito se fala de accountability, né? Ensinou-me a ter responsabilidade perante o cliente, perante a sociedade, brio profissional no sentido, ok, isto vai sair daqui, se calhar não vai ser 100% revisto, vou ter que dobrar a atenção. Durante esse período também foi um período de compreender, então, e de agora para a frente, para onde é que eu quero ir com isto, porque o contencioso é a base, e eu continuo a achar, quando tu fazes o estágio da ordem, és obrigado a fazer contencioso, ninguém foge. E eu queria ter a cédula. Depois logo vi o que é que faria com ela, porque eu sempre andei aqui um bocadinho à procura de alguma coisa sem saber bem o que era. Com a cédula, ok, agora tenho a cédula, e agora? E agora, não é? Quero ir para as empresas, porque trabalho com várias empresas do lado de fora e agora quero ver as coisas do lado de dentro. Foi aí que eu percebi, ok, é isto a 100%, porque eu não estou só a fazer direito, eu estou numa interseção entre aquilo que é a minha área e finance, procurement, parte da tecnologia, etc., que me permite ter uma visão muito mais ampla. E apaixonar-me pelos temas, porque há um aforismo que se diz muito em direito, que é aquele advogado que só sabe de direito, nem de direito sabe. e ali nas empresas é assim. Ou tu consegues interconectar todas as pecinhas do puzzle, ou então há alguma coisa que está a escapar e tu não vais fazer bem o teu trabalho. Ok. E do que é que sentias falta em particular quando estavas na parte mais de cliente e no contencioso inicialmente, que depois encontraste quando passaste para as empresas? Sim. Tu trabalhas, quando tu estás de fora, trabalhas em casos. E é como se fossem vários assignments consecutivos, não é? Mesmo que tenhas um cliente ou tenhas várias contas de clientes e vais trabalhando em vários temas do mesmo cliente, não é a mesma coisa que estar dentro da big picture e tu vês também o que é o desenrolar, o desenlace do teu trabalho. Porque tu entregas e acabou. E acabou aquele capítulo. Numa empresa não é assim. Tudo o que tu vais construindo, edificando, vai ficando e tu consegues ver ao longo de um período grande, também depende obviamente do tempo que tiveres naquela empresa, mas consegues ver os frutos daquele trabalho. Para o bem e para o mal. Ou seja, também se tu fizeste um mau setup de alguma coisa, também se vai notar dali a algum tempo, não é? Exato. Não dá para escapar. O contencioso é histórias, não é? O contencioso é um bocadinho... É como um livro, tem um início, um meio, um fim, e acabou, e a obra completa-se. Ok. E portanto, já percebemos que a advocacia e a parte onde tu iniciaste é uma vertente mais intensa, exigente e também se calhar um bocadinho fechada e até tradicional, diria. Quando é que tu sentiste, portanto já percebemos que sentiste aqui a uma certa altura que não era bem o teu caminho, mas quando é que tu sentiste isso? Quando é que ficou certo para ti que realmente tinhas que mudar? Eu acho que fui empurrada pelas circunstâncias também. Quando eu estava na última sociedade em que eu estive, na Miguel Reis, onde houve os temas precisamente que tu disseste, que eram levados para aquela sociedade, eu percebi que se queria continuar a fazer advocacia, que não podia ser aquela advocacia tradicional, porque a minha forma de pensar não se coadunava 100% com aquele dia-a-dia. Sim, até porque na área de direito há assim... Como é que eu ia dizer? Meio que umas cerimónias muito próprias, não é? Sem dúvida. Ou seja, é mais protocolar, mais formal, a mesma relação com o cliente também há um distanciamento relativamente grande, se for feito de maneira saudável, há um certo distanciamento. E eu tinha tirado um mestrado de bancário e seguros, mas nunca teimei em nada, ou seja, ok, eu vou tirar isto, vou tirar aqui um mestrado científico, mas eu não vou teimar, eu vou continuar a estudar. Tanto que não houve nenhum ano até hoje em que eu não tivesse estudado, não tivesse feito uma certificação, um curso, etc. Quando estive em Madrid, também fiz lá uma pós-graduação em compliance. Decidi, não,
isto é uma disciplina que, se tu deixas muito, é um músculo, se tu deixas muito tempo, depois parece que é difícil voltar. E eu percebi aí, ok, tu vais ter que deixar, se calhar, aquilo que achavas que ia ser o caminho inicial, vais ter que ir fazer iterações. E quando surgiu do nada esta oportunidade da Race, é certo que uma pessoa naquela altura mandava currículos, assim, um bocadinho naquela, deixa lá ver, mas foi uma coisa com um lapso temporal ainda grande. Eu talvez tivesse mandado o currículo 6 meses antes de algo assim. De repente ligam e foi tudo muito rápido. Várias fases de recrutamento, mas foi tudo muito rápido. E quando lá cheguei percebi, ok, tu agora vais ter que mudar o chip e proteção de dados é o que interessa mais nesta área, e foi o que eu fiz o switch para outra área, e a partir dali acho que fui consolidando mais, perceber, ok, é mais isto que eu quero fazer, vou começar aqui a adicionar mais uns buffers, não é, de conhecimento, para entrar e começar a especializar-me, que eu sempre tive um bocadinho quase esta aversão à especialização, sempre quis manter um range grande. Que é um bocadinho contrário àquilo que se calhar Sim. o que acontece mais agora no mercado, ou seja, tendências do mercado, que é que Sim. as pessoas se especializarem mais num tema. É verdade. Foste um bocadinho ao contrário dessa maré, não é? Foi, andei ali um bocadinho quase sinuosamente entre agora proteção de dados, agora vou fazer um bocadinho de propriedade intelectual, ainda fiz vários cursos de propriedade intelectual, e eu acho que há várias áreas que são complementares. E eu fui criando essa complementariedade. Mas também lá está, por eu ser um bocadinho inquieta. Porque, ok, é isto. E agora já não me chega. Agora já me interessa mais outra área. Mas sempre aplicando, e isso eu sempre mantive, esse foco, tem que ser útil para o contexto onde eu me encontro. Depois, se mudar, mudei. Mas tem que ser útil. Já na Defined, também achei que era útil ter uma certificação internacional em inteligência artificial e disse, não, vou estudar. Tive mais ou menos um ano a estudar e vou fazer isto, até porque a seguir vou criar aqui uma certificação para a empresa também nesta área e já vou ter as bases, etc. E fui sempre assim, trilhando esse caminho, mas eu nunca me fechei muito. Então, e o que é que já percebi que gostas sempre de estar a aprender, mas o que é que neste momento sentes que ainda gostavas de explorar melhor? Eu neste momento já tenho alinhado uma especialização em privacy, mas nos Estados Unidos. Porque eu tenho o acervo todo da base da União Europeia, podia fazer a certificação, seria mais fácil até para mim, mas como eu tenho tanta exposição e a Defined, o headquarters está nos Estados Unidos, eu decidi, não, espera, se eu quero aprender realmente, não é só certificar-me, vou fazer agora esta formação e depois também me certifico. Porque também o grande desafio da tua área é que cada país tem um bocadinho a sua legislação, o seu código, os seus códigos, não é? Não dá nunca para saberes tudo, tens sempre mesmo que ir estudando. Sim, é um bocadinho como um médico, não é? Nos Estados Unidos ainda pior, porque ainda tens os estados dentro dos Estados Unidos, não é? Sim, mas depois também é uma manta de retalho, uma coisa boa dentro da área de proteção de dados, que é... não há, tu tens o equivalente ao GDPR nos Estados Unidos e não há, tu tens sempre uma baseline, ou seja, não é mais exigente do que o nosso GDPR, tem umas nuances, consegues fazer essa aprendizagem relativamente bem se for estudante, não precisas necessariamente fazer uma certificação, e só tens que aprender uma lógica diferente, mas os princípios são os mesmos. Ou seja, não vai ser tão difícil depois enquadrar. Como depois mesmo os outros estados vão acompanhando, neste caso a Califórnia, porque é o benchmark, é o CCPA nos Estados Unidos, para o nosso GDPR, aquilo que aparece na Virgínia, que aparece no Utah, que aparece, não vai ser muito diferente. Pode ser menos, mas muito dificilmente será? Ou seja, muito mais proteções, muito dificilmente será. Se tu conheceres a baseline, consegues navegar. Ok, então até aproveitas o RGPD, dá para aproveitar um bocadinho para compreender depois a outra framework americana. Sim. Até porque legislação noutros países, mesmo fora dos Estados Unidos, se formos para o Japão,
há várias coisas muito semelhantes também. Tem ali diferenças, mas há coisas muito semelhantes. Se tu conheceres os princípios, tu também consegues rapidamente chegar às soluções. Podes não saber exatamente, ok, olha, aquela norma diz tal, não estudei aquilo, mas consegues muito facilmente chegar à conclusão certa. Se tiveres como baseline o GDPR, estás sempre a ir pela bitola do mais exigente. Pois, portanto, nesse aspecto até Quem é bom, compra não é? mais, compra menos, e então Ok. é isso. Ok. Então, olha, já que tocaste aqui no tema da Define, portanto, acho que podemos tocar aqui um bocadinho porque é uma história engraçada, não é? Sim, Como é que tu chegaste é à verdade. Define? Portanto, há aqui um momento muito interessante em que tu ouves a Daniela Braga, aqui no podcast CEO é o Limite, identificas-te com ela, com a história dela, com tudo o que está por trás da Define e decides de alguma forma agir. O que é que te fez dar esse passo? Eu já estou na área tecnológica na altura, já há 4 anos. Já tinha interesse na inteligência artificial, mas o mercado, e estava na altura no mercado espanhol até, mas mesmo o mercado espanhol, como o português, não oferecia muitas oportunidades para pessoas da minha área, então. E eu sabia, ok, olha, mas se há alguma empresa em Portugal que pode oferecer essa oportunidade, é Defined. Eu sabia que não tinham advogado interno. E eu disse, bem, quando aparecer, eu vou enviar currículo e depois logo se vê o que é que acontece. E eu estava a ouvir o CEO ao Limite, e eu já não me recordo se é o primeiro ou o segundo episódio em que a Daniela aparece. Ela começa a explicar o percurso dela. Há ali algumas coisas, há ali alguns pontos de contacto, há alguns fatores em comum, como a Universidade do Minho, a minha família é do Minho, ela tirou Línguas e Literaturas, eu também tirei Línguas e Literaturas, havia ali uma afinidade. E achei interessante, eu assim, espera, e ela neste momento é uma das experts a nível mundial nesta área. Eu também, apesar de não ser da área tecnológica, ou seja, não sou programadora, não sou engenheira, etc., se calhar eu também tenho espaço para mim nesta área. E tinhas o mais importante, que era a vontade de aprender. Tinha à vontade. E eu, para mim, alguma coisa me dizia, eu sou muito instintiva, alguma coisa me dizia, não, eu vou enviar este currículo. E alguma coisa me diz que eu vou ter a oportunidade, pelo menos, de entrar no processo de recrutamento. Ouvirem falar de ti, pelo menos. É isso. Fui chatear a Daniela Braga diretamente no LinkedIn. Às vezes não corre bem, não é? Pronto, não recomendo, não é nenhuma... O não é garantido, como se costuma dizer, não é? Chateei o CFO também. E depois vi quem é que era a Talent Acquisition Manager lá. Chateei os 3. E acabei por... Foi passado pouco tempo, fui logo chamada. E eles até têm um processo que é bastante denso. Fiz o exame, não sei o quê, e acho que fui a única, se não me engano, eu posso estar aqui a cometer alguma gafe, mas acho que fui a única a conseguir, no desafio, encontrar algo que os outros não encontraram. Então, passado pouco tempo já lá estava. Portanto, correu bem. Sim, correu bem, sim. E é engraçado depois já lá estar a falar com a Talent Acquisition Manager, ela disse, sabes que eu normalmente não ligo muito às pessoas que me vêm chatear no LinkedIn. E eu, pois, acredito, mas eu fui chatear várias pessoas. E achas que fez diferença depois no processo? Assim, eu pelo menos eu sinto que já estava no radar como eu ia. A minha linha de report é o CFO, já estava no radar do CFO, pelo menos o nome já dizia alguma coisa. Já tinha, e ele respondeu. Aliás, é engraçado porque tanto um como o outro responderam. Podiam ter feito ghosting perfeitamente e era legítimo, mas responderam os dois. Depois, já lá estando, foi duro, porque os primeiros meses era muita coisa diferente que eu estava a aprender e não podia deixar de fazer o meu trabalho, ou seja, eu não podia fazer uma pausa para aprender o que é que aquela empresa fazia. É muito de nicho, porque nem sequer estamos a falar, pronto, é mais um AI builder. Não. Isto é ultra especializado em dados e existem várias maneiras de, a nível jurídico, fazer o packaging de como é que eu vou transacionar estes dados. E tudo o que está por trás, da parte dos copyrights, da data protection, a própria cibersegurança, como é que eu mantenho, conservo os dados, a sua integridade, etc. E foi uma aprendizagem que teve de ser muito rápido, em muito pouco tempo. E eu senti nessa fase que talvez tenha sido as mais difíceis da minha vida em fazer um esforço
complementar, de horas e tudo, para garantir que eu não só que agarrava mesmo aquela oportunidade. Mas foi difícil. Ok, e tiveste que fazer mesmo formações na parte tecnológica para conseguir também perceber o negócio e tudo o que está à volta? O que eu fiz foi, eu sentei-me com cada uma das pessoas, cada um dos stakeholders, a pessoa do marketplace, a pessoa de IT, etc., e perguntei tudo aquilo que tinha a perguntar, sem problema nenhum. Esgotei todas as questões e depois ia estudar para casa. Ok. E era isto que eu andava a fazer, entrevistar pessoas internamente, a chateá-las, andar atrás delas. Às vezes, às tantas, já devia ser a chata, não é? A recolher dados também para ti, não é? Para a tua base de dados pessoal. Para eu digerir e para... Exatamente. Mas foi o melhor que eu fiz, porque o conhecimento institucional lá era muito forte. A pessoa, por exemplo, está à frente do marketplace, já lá está, desde o início da fundação da empresa. E uma coisa muito positiva da Defined é que as pessoas, e eu digo isto por ser efetivamente assim, interajudam-se muito, mesmo quando estão até aqui de trabalho. Por isso eu sempre senti que quando eu precisava, a pessoa, mesmo que não pudesse, 5 minutos depois, 10 minutos depois, já lá estava para me dar a informação que eu precisava. E foi isso que me permitiu também muito rapidamente fazer o ramp-up, porque senão não seria só comigo como observadora que ia lá chegar. Ok. Pronto, e tu atualmente criaste então a área de legal, não é? De compliance e privacy do zero. E eu gostava então de perceber exatamente em que é que consiste o teu trabalho e o que é que significa na prática construir uma área como estas dentro de uma empresa. Olha, significa, ponto 1, dar o enquadramento necessário à empresa para transacionar os dados com o framework contratual correto, dependendo daquilo que se pretende fazer no fundo dos produtos e dos serviços que existem. Isso é a primeira coisa. A segunda é entranhar processos para garantir que todos os intervenientes de fio a pavio não só são equipados com conhecimentos necessários da área de proteção de dados e da IP, que são as duas fundamentais ali dentro, mas que tomam boas decisões em cada momento, e é como fazer esse acompanhamento de forma a que eles já saibam o que têm que fazer, quando têm que procurar legal, e eu só espero. Ok. E isso é um processo, e é um processo que demora algum tempo. Portanto, entranhar processos, a parte contratual, e depois uma muito boa sinergia com o DPO, porque o DPO não pode lá estar todos os dias e tu fazes, digamos, 80% do trabalho de privacy. Portanto, pode chegar um pedido de um data subject, de um titular dos dados, e tu tens um prazo concreto legal para dar uma resposta e tens que ser tu a fazê-lo. Depois, quando surgem coisas um bocadinho mais complexas, tem que lá estar o DPO também, tem que ser chamada à colação. E, finalmente, outra coisa que não menos importante do que isso, tem que haver bons guardrails no que diz respeito a delegação de autoridade, ou seja, as pessoas saberem o que é que podem decidir e o que é que têm, quando é que têm que chamar, escalar para isto é o CFO, isto é a CEO, isto é o diretor não sei o que tem que aprovar, etc. Portanto, manterem-se dentro dessa estrutura para garantir que as decisões são tomadas e fica tudo extremamente bem documentado para podermos lá voltar, não cometer erros. Pois, até porque vocês, tendo em conta a área de negócio da Define, e aquilo que é o vosso produto, entre aspas, acredito que esta questão da proteção de dados e dos cuidados e mesmo os guardrails que falas é ainda mais importante no vosso contexto, não é? Mesmo até para o próprio cliente, digo eu. Sim. Os clientes fazem auditorias de vez em quando. Há uns que fazem mais, há uns que fazem logo à entrada, como custo de entrada. E tu, claro que ajuda a ter certos certificados. Nós, por exemplo, temos 3 que nos ajudam muito, o de InfoSecurity, de Privacy e agora o de AI Governance, que já permitem não ter que estar a responder a 10.000 questões, já só respondes a 1.000 em vez de 10.000. Pronto. Mas é um custo de entrada também nos clientes, porque tu tens que dar essa garantia. Tens que dar essa garantia de que estás preparado, estás equipado e que a empresa está equipada para ou entregar dados, não só de alta qualidade, mas compliant,
mas também receber dados, que também acontece, em casos de labeling, de transcrições, etc., que também é trabalho nesses dados que muitas vezes vêm do cliente. Ok. E notas diferenças dos requisitos dos clientes mediante a localização onde eles se encontram? Ou seja, há localizações que são mais tranquilas nos requisitos e outras que são um bocadinho mais exigentes? Por acaso, isso não. Nota-se a diferença nos requisitos dependendo do projeto em si, da dimensão do projeto. Ok. Ou seja, é diferente um projeto que nós chamamos um workflow, que é basicamente criar um acervo de dados do nada, ou seja, de raiz, consoante os requisitos que o cliente te dá. Imagina, eu quero dados que demograficamente tem que vir daqui. 40% homens, 60% mulheres, tem que ser desta etnia XYZ, e depois vem os requisitos técnicos todos, como é que vai ser com o áudio, olha, não é? Quais é que são os requisitos, nós também temos estúdios, cumprir com tudo, e o workflow é uma coisa que é muito desgaste, envolve muitas equipas, envolve validação desses dados, técnica, qualitativa, e a entrega também não pode ser de qualquer maneira. Aí é que já há uma grande diferença. Outra coisa diferente, menos custosa, digamos assim, é tu teres off-the-shelf data, ou seja, dados que já lá estão, que tu já criaste no passado e que simplesmente vais licenciar. Eles já existem. A única coisa que tens que fazer é perceber o que é que o cliente quer, no fundo, agarrar naqueles elementos, empacotar e entregar. Ok. Ok. Olha, tu referes no teu LinkedIn que asseguras práticas éticas de inteligência artificial e conformidade legal, aplicando o manifesto de IA ética de Define AI e promovendo a melhoria da colaboração entre equipas na empresa. Em que é que consiste especificamente este manifesto e de que forma é que estes princípios-chave regem o vosso trabalho diariamente? Sim. O manifesto já me precedia, ou seja, o manifesto já existia na empresa, e acho que foi até mesmo por grande insistência e consistência da marca, não é? Da Define AI. Esses princípios, claro que depois vieram a ser densificados quando eu entrei, mas já existiam e já estavam a ser, em certa medida, cumpridos. É privacy by design and by default, sempre, ou seja, os dados ou estão anonimizados ou para a finalidade necessária estão os dados pessoais, dentro dos dados, os dados pessoais são tratados de acordo com o princípio da minimização, só para aquilo que é necessário é que existem dados pessoais, caso contrário não, sempre consented, sempre a base de consentimento está sempre lá, contratualizada. Nós fazemos questão que as pessoas sejam bem pagas pelo trabalho que desenvolvem. Vamos supor, nós temos uma plataforma que é o Nivo, e nós pagamos de acordo com a região, pelo menos normalmente acima daquilo que é o salário mínimo daquela região. Portanto, isso é o princípio também do fair payment do nosso lado. Também honramos outra coisa que isto tem sido um hot topic também. Os criadores têm que ser sempre compensados, ou seja, na cadeia toda de criação dos dados, os owners daqueles dados têm que ser compensados. O criador tem que ser compensado, ou seja, um livro, seja música, o que seja, tem que sempre receber. Não há cá scrapping da web para ninguém, nós somos anti-scrapping. E esses são os valores base. E depois, claro, a parte da cibersegurança, ou seja, os dados têm que se garantir que estão devidamente salvaguardados, e isso é feito ali dentro com bastante rigor. Agora, o manifesto em si é uma forma quase de nós nos posicionarmos no mercado, porque existem outras empresas que também fazem aquilo que nós fazemos, com a grande diferença de que nós nos posicionamos como cumpridores da lei, mas vamos acima disso, porque a ética está acima daquilo que é legalmente permitido, não é? Da regulamentação. Exatamente. Portanto, tentamos estar um passo à frente disso. E sentem que é valorizado pelos clientes?
é valorizado pelos clientes. Também é valorizado pelos clientes o facto de nós conseguirmos fazer uma combinação que é essa vertente, não é? Reputacionalmente também para os clientes. É excelente fazerem essa parceria connosco, mas que os dados também sejam de alta qualidade e reais. Não são dados simulados, são dados que existem no mundo real, não é? Os dados sintéticos também o fazem, é verdade, e até têm outras proteções do ponto de vista da privacidade, mas não têm o mesmo valor que dados reais. E nós ali temos parcerias também com outros, com os chamados, os nossos data partners, que têm dados de todo o tipo. Ok. E sentem que o facto de serem tão compliant e com tanta preocupação ao nível da ética e da qualidade dos dados vos prejudica de alguma forma face a outros concorrentes que se calhar não têm tantos cuidados? É assim, é claro que aqui é a chamada vantagem competitiva injusta, não é? Sim, sem dúvida. E eu não estou a dizer que os clientes são todos uns anjinhos e que não, se calhar até nem começaram por aí. Porque isto é uma corrida atualmente, Com não certeza, é? e às vezes o rápido paga-se, não é? E esse custo, se calhar, já está supesado e é só um risco assumido. Mas é verdade que, e é preciso muitos dados, portanto, obviamente que eles vão buscar onde acham que têm que ir buscar os dados. E há concorrência que, eu não estou a dizer que tem práticas ilegais, mas se calhar não tem o mesmo cuidado, se calhar há projetos que vai aceitar e se calhar nós rejeitamos. Mas faz parte do vosso posicionamento, não é? Faz parte do ADN da empresa. Ok. Olha, e portanto, tendo em conta que trabalham com os dados que treinam estes modelos de IA, achas que esta área de negócio traz uma responsabilidade diferente ao teu trabalho? É natural que é natural que haja alguns produtos que depois vêm para o mercado, são conhecidos, que têm lá dados da Defined AI. Também é preciso dizer que quando estes modelos são treinados, é um conjunto de dados que superam aquilo que a Defined AI faz, ou seja, eles vão buscar a várias fontes, não vão só buscar a Defined AI. Agora, sem dúvida, nós temos a responsabilidade na concepção, não é? E obviamente que o AI Act também se nos aplica, enquanto AI Partners ou AI Data Partners. E há ali uma responsabilidade, eu diria, acrescida na parte da proveniência dos dados. Nós temos de fazer esse check, temos de perceber de onde é que, quando não são criados por nós, esses sabemos de onde é que eles vêm, mas quando não são criados por nós temos de perceber de onde é que eles vêm, qual é que é a linhagem, que percurso é que fizeram. E esse escrutínio o escrutínio que a minha equipa de legal faz, juntamente com a cibersegurança, a um nível da empresa, portanto do data partner, e depois de cada dataset que possa vir dali. Portanto, nós fazemos, é twofold, ou seja, nós fazemos esse escrutínio em duas fases e é impossível não sentir essa responsabilidade, porque isso é assim, tu tens titulares de dados por detrás daquilo, tens criadores por detrás desses dados e esse escrutínio tem que ser feito. Se esse escrutínio não for feito, e eu digo isto até noutras empresas, o que acaba por acontecer é o cliente assume esse risco, quer dizer, e assume essa responsabilidade, mas a verdade é que já sabe que há uma série de injustiças e iniquidades que estão a ser criadas desde o momento zero, já para não falar de que há dados que claramente por não terem a diversidade suficiente vão criar viés. Olha, e perpetuar certos comportamentos. Não é que nós estejamos cheios de viés nós mesmos, não é? Sim. Mas é por isso que existe este receituário de X%. Imagina, um exemplo que eu costumo dar que é interessante. Um iPhone que te desbloqueia desbloqueia o ecrã através de reconhecimento facial.
Se ele não conseguir reconhecer a face de uma pessoa de um determinado país, porque se calhar ninguém está interessado naquele mercado. E onde é que vais buscar esses dados? Tu tens que ir buscar contributors naqueles países. Não podes fazer de outra maneira. E essa diversidade e essa discriminação positiva também só é possível se tu tiveres agentes no mercado, como a Defined, que o faz. Ok. E olha, muito interessante teres tocado aqui no ponto dos viés, porque era realmente isso que eu te ia questionar a seguir. Portanto, fala-se muito destes viés, destes bias, não é? Nos modelos de inteligência artificial. E eu queria perceber realmente até que ponto é que isso começa nos dados. Começa 100% nos dados. 100% nos dados. Aliás, um modelo como nós o conhecemos, a sua, digamos, base são sempre os dados. É como se fosse a nutrição da máquina, vamos pôr assim. O resultado, claro, depois quais é que são os pesos, a parametrização do próprio modelo, importa sem dúvida nenhuma. Agora, se tu já vais alimentar com dados enviesados, é quase 100%. Certo que o resultado, o output, vai sair enviesado. E não só isso, e aliás, acho que já há muita gente que já tem noção disso hoje em dia. Tu consegues fazer perguntas, ou vais fazendo perguntas ao modelo e sobre profissões, etc. E ele imediatamente se associa uma profissão a um género, por exemplo. Ou te dá respostas enviesadas associadas a uma pré-conceção da sociedade, etc. Não é? E por isso é que aqui tu tens que fazer quase um trabalho de arquiteto do resultado que tu queres. E isso não é necessariamente um reflexo da sociedade onde nós estamos. Porque se fosse, se calhar, fazer scraping da web e retirar lá os dados, refletiria mais fielmente aquilo que é a realidade atual com os defeitos com defeitos e exatamente, as coisas com boas. tudo. Não, o que tu queres é melhorar, ou seja, queres fazer quase um revamping daquilo que é a realidade. E isso só é possível com uma fórmula específica, não é? Criando as condições para quase combater aquilo que são as tendências daquele tecido social naquele determinado momento. Ok. Pois porque isso também é interessante porque as máquinas, não é, estão a aprender com os dados humanos que na prática muitas vezes são imperfeitos. Portanto, será que nós estamos a ensinar as máquinas a repetir um bocadinho os nossos erros ou a fazer com que elas vão um bocadinho mais além? Sim, é isso. A ideia aqui é, e aquilo que os nossos clientes procuram, é precisamente evitar essa perpetuação dos preconceitos e da discriminação que existe. Agora, não é fácil, não é nada fácil conseguir isso depois na prática, não é? E como eu digo, é preciso muitos dados, ou seja, se existissem 10.000 defined AIs e só fossem essas empresas buscar os dados, se calhar as coisas seriam um bocadinho diferentes. Mas se tu fores utilizar um modelo da OpenAI, enfim, acho que é um excelente exemplo para chegar a essa conclusão de que não é isso que tu vês depois na prática, não é isso que tu vês depois na prática. Há modelos que estão mais bem parametrizados, é verdade, e nem sequer estou a falar da cuidado, não estou a falar de accuracy, não estou a falar nada disso, ou seja, de rigor, que são outras coisas, não é? Se ele está a fazer bem, qual é que é a percentagem de erro, onde muita gente se fica, qual é que é a percentagem de erro? Ok, não é isso, eu daqui que é que consigo extrair? Consigo extrair um resultado enviesado ou consigo extrair um resultado em que digo assim, ok, isto parece-me estar mais ou menos equilibrado. Nunca vai ser perfeito. Até Sim, porque a perfeição é um conceito também. E depois também depende de quem é que está a analisar, quem é que está a avaliar. O que é correto para uma pessoa pode não ser para outra, não é? Claro. Ok. E como é que se evita então que a inteligência artificial amplifique estas desigualdades que já existem? É isso, ou seja, quando os modelos são treinados, e existem várias fases.
neste momento, pronto, estão numa fase já de fine-tuning, não é? Já não estamos a falar de criar um modelo de raiz. É aí que devem entrar os tais dados que fazem um bocadinho quase uma simulação e criam um ringue para testar os resultados em si, não é? Deixa-me lá ver como é que tu reages se eu te colocar perante esta situação, não é? E aí é absolutamente fundamental que os dados tenham essa diversidade, que sejam dados representativos e consigam abarcar muitas realidades. Se não for possível fazer isso, ou se as empresas, vamos pôr as coisas de outra maneira, se as empresas não tomarem essa decisão deliberadamente, os AI Builders não tomarem essa decisão deliberadamente, então é extremamente difícil e não tiverem sequer essa preocupação. Podem não ter sequer essa preocupação, não é? Se tiverem essa preocupação, há maneiras de o fazer, mas tu precisas de, digamos, prescrever dados específicos para isso e tens que trabalhar nesse sentido. Se isso estiver na base, ou seja, se estiver no fundo das prioridades, não é? Da pirâmide das prioridades, outras coisas vão ser mais relevantes. Outras coisas vão ser mais relevantes. Por isso isto tem que ser extremamente deliberado. Mas sabe-se como é que se lá chega. Ok. Olha, e agora voltando um bocadinho à tua função dentro da Defined, até que ponto é que o teu papel é travar e até que ponto é que é permitir que o negócio avance? Eu costumo dizer que quando legal diz que não, significa que legal já fez, já passou por todas as possibilidades e mais algumas de, ok, deixa-me lá ver quais é que são os caminhos possíveis e chegou à conclusão que está perante uma parede e não consegue ir mais. E quando não consegue ir mais, eu digo, foi por isso que eu fui contratado. Okay. E é fácil passar essa mensagem aos outros departamentos? Não, tens que estar constantemente a negociar. E eu digo isto e não, acho que não é exclusivo de legal, atenção. Mas tens que estar constantemente a negociar com os outros stakeholders, sejam eles quais forem, mas claro, sales é sempre aquela primeira frente de batalha. Tens de estar constantemente a negociar porque, e sempre a justificar. Portanto, não há aquela coisa de é porque eu digo, porque eu é que percebo desta área, eu é que sei do que é que estou a falar. Não. Isto, e porquê? Porque se nós formos por aqui dá este resultado, se formos por acolá, não sei o que, temos este risco. Mas no final das contas, legal não decide. Ou seja, legal recomenda, aconselha, levanta os riscos, recomenda se calhar também algumas medidas de mitigação dos riscos, se no final das contas quiserem ir por ali, mas é o business que decide se quer assumir aquele risco ou não. Nós damos visibilidade, tentamos amenizar as consequências, mas não decidimos. No fundo é fazer com que, quando se toma uma decisão, se saiba dos riscos que estão associados. Exatamente. E já se esteja preparado para se a coisa correr mal, não é? Ir de olhos abertos para as coisas. Claro que se o decider não sabe que riscos é que estão associados, não é uma decisão informada, mas aqui o que eu costumo dizer é scanning the environment, é escanear o contorno, o entorno e dizer, tens estes obstáculos todos aqui. Força. Decide com base nisto. Ok. Então, e qual é que foi assim o maior desafio que já tiveste até ao momento? Ali? Sim. Na Defined? Sim, este projeto. Sim, o maior desafio... Olha, foi conseguir que as pessoas, a dado momento, porque, claro, depois as coisas, os procedimentos já estão implementados, a estrutura já está, se calhar, familiarizada com o papel de legal, mas depois, se calhar, entramos numa segunda fase da relação, em que há um bocadinho certas premissas. E se calhar não são as certas, há certas premissas que são quase que assumidas, não é? E às vezes as pessoas já assumem, eu já sei o que é que tenho que fazer, porque já estivemos aqui, mas se calhar por uma nuance ou duas já não é verdade, não é? E é verdade que quando há
negócios avultados a acontecer, é muito mais difícil legal dizer que não e é muito mais difícil legal justificar sem entrar num confronto direto entre áreas de negócio diferentes. E eu acho que o maior desafio é a comunicação. E é a comunicação em momentos altamente disruptivos, high stakes, ou seja, em que há coisas que estão ali em causa que são muito relevantes, mas legal não pode ceder à tentação de ser simplesmente agradável, não é? Ou de não me apetece ter este desconforto. E, até porque depois se der para o torto, claro, depois o liga, claro, não é? Sim, que sem dúvida. É que leva com as culpas, digamos sim, assim, não é? Sim, sem dúvida, mas mesmo que ligue, ele ponha por escrito e diga, olha, isto é a minha recomendação, há sempre alguém que diz, mas não há de certeza uma maneira de nós conseguir, mas se calhar não estás a ver bem, tal. Tem que existir, não é? E isto chama-se wishful thinking. Pronto. E ali há certas linhas que às vezes, apesar das pessoas estarem bem e tudo mais, é muito difícil porque entra o aspecto humano de as pessoas estarem cansadas. Às vezes a própria euforia do negócio. Euforia do negócio. Às vezes até há certas precipitações que as pessoas têm, depois se calhar voltam atrás e dizem, pois realmente... E tu tens que manter a tua posição, stand your ground, não é? Manter a tua posição, dizer, olha, isto é assim. Se calhar não gostamos do que estamos a ver, mas é assim. Okay. E isso é que é difícil, às vezes, sobretudo quando há ali uma disrupção grande. E a vontade de seguir para a frente com certos negócios é muito grande. Ok. Olha, agora tocando um bocadinho em alguns aspectos mais relacionados com a ética aqui no mundo dos dados, portanto, nós sabemos que a inteligência artificial está a crescer rapidamente, mas também acaba por levantar então muitas dúvidas e questões éticas. Vocês sentem esta pressão no dia-a-dia? Eu acho que depende muito dos projetos. Há projetos que para nós são se calhar standard e nós já temos muita experiência com certos desafios e acaba por ser mais fácil e mais fluido levar certas coisas. Projetos novos, robótica, etc. Ou dados da área da saúde, por exemplo, coisas que um bocadinho mais de franja que vão aparecendo. O que nós sentimos é que, como são territórios desconhecidos, temos que ter outro tipo de cautelas e, portanto, é mais difícil para nós, ou seja, nós temos que estar a fazer, temos que estar a cumprir e a executar ao mesmo tempo que estamos a aprender. Porque imagina, num projeto de robótica, tu tens 10 mil dispositivos que tu tens que utilizar, desde câmaras, luvas, os dispositivos têm que todos estar a funcionar. Um falha, já foram os dados para o galheiro, percebes? Portanto, a frustração que se acumula com isto também é grande, mas tens que entregar e o projeto tem que acontecer e tens que apresentar resultados. E eu digo isto e o maior, digamos, peso até está nos project managers que fazem isto. Não necessariamente em legal. Mas abrem-se muito mais incertezas, as coisas são um bocadinho diferentes, porque o próprio cliente está a aprender muitas vezes com os nossos processos. E aí é que está a pressão. A pressão está quando tu tens que avançar, mas estás a avançar no escuro. E à medida que vais avançando no escuro, tens uma luzinha. E a evolução tecnológica é uma constante, não é? Está sempre tudo a evoluir. Existem coisas que se vão iterando e existem muitas coisas novas em que tu tens que aprender no momento e ir fazendo e experimentando. E achas que estamos a evoluir mais rapidamente, ou seja, a tecnologia está a evoluir mais rapidamente do que a regulamentação está a conseguir acompanhar atualmente? Em certa medida, sim. Em certa medida isso acontece, mas os quadros legais têm que ser suficientemente abstratos para conseguirem compreender situações que se calhar naquele momento ainda não tens visibilidade sobre eles.
Daí eu estar a dizer que os princípios são importantes. Porque eu posso não ter, se calhar, uma regra, não é? Uma estipulação a dizer não se pode fazer isto ou só se pode ir até aqui. Mas se eu tiver princípios que informem as decisões, eu consigo chegar a uma solução que é uma solução justa. E, portanto, não podemos ser demasiado prescritivos também com a legislação que existe, porque senão caímos rapidamente no erro de ficar tudo obsoleto. Muito rápido. E isso sim, temos agora a Agentic AI, já existem 10.000 razões para os advogados ficarem em pânico. E a partir do momento em que tu tens também, e já tens cidades inteiras com carros a conduzirem-se a si mesmos, nós tivemos uma diretiva que era da responsabilidade civil sobre a AI em si, porque há muito ainda esta querela de quem é que é a responsabilidade, se acontece alguma coisa, etc. E temos a Europa fragmentada com soluções, porque essa diretiva não avançou desde que o Sr. J.D. Vance cá esteve. E, portanto, também temos uma Europa, na minha opinião, mais... A Europa tem que desburocratizar, atenção, uma série de coisas, mas temos uma Europa, se calhar, mais reticente e com menos força do que tínhamos aqui há uns tempos. E isso depois reflete-se na legislação. Eu acho que isto até é mais político, entra mais aqui na política do que outra coisa. Eu já diria que já não importa tanto, ok, eu não tenho se calhar esta legislação podia estar um bocadinho mais ágil, mas essa já nem é a minha preocupação. A minha preocupação é depois, na prática, se nós temos coragem de fazer o enforcement quando ele é preciso ser feito. Porque eu acho que aí é que está o busilis, é nós conseguimos ou não, temos coragem ou não. Estamos alinhados ou não? Exatamente. E agarrarmos na legislação que temos e dizer assim, não, olha, eu não quero saber que empresa é que tu és. Isto vai ser aplicado e vai ser uma coima de X. Já não queremos ir para aí. Pois, então não os queremos aqui. Ok. Como já aconteceu. Como já sabemos que já aconteceu. E outras vezes já de acontecer. E eu acho que essa força... Esse pulso, não é? Esse pulso. É isso que nós temos que reativar. Ok, uma boa perspectiva. e falando agora também ainda na Europa, portanto, o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, o conhecido como o AI Act, que foi aprovado então em 2024, estabelece o primeiro quadro jurídico horizontal para o desenvolvimento, colocação no mercado e utilização dos sistemas de IA na União Europeia. Na prática, o que é que vai mudar para as empresas quando o AI Act estiver totalmente implementado, da tua perspectiva? É assim, ele já mudou, porque ele foi sendo faseadamente implementada. Há obrigações que já se aplicam. E as grandes empresas às quais este regulamento se aplica já fizeram várias alterações, ou seja, já se foram adaptando até aqui. O que é que realmente se altera? A transparência, a necessidade de documentação de tudo aquilo que é feito para precisamente poder cumprir com essa transparência. E, na minha opinião, o mais relevante de tudo é perceber quais é que são as atividades, digamos, absolutamente proibidas, quais é que são as assim e agir depois de acordo com isso. Porque aquilo que o AI Act vem fazer é criar fronteiras. O que é que nós queremos enquanto sociedade que aconteça e que seja permitido na utilização destas ferramentas, e o que é que nós não podemos deixar nunca acontecer, como o social scoring, etc. Não é? Ou a monitorização dos comportamentos dos trabalhadores e daí de retirar determinadas consequências. Já se começa a surgir notícias de que está a acontecer neste momento noutros países, não é? Exatamente. Ou seja, nós não chegarmos aqui amanhã e isto ser 1984, não é? E não ser um Estado policial. Ou Brave New World, não é? Exatamente. Portanto, é evitar que de um momento para o outro, e nós confiamos muito na democracia, mas é um trabalho todo diário, não é? Manter a democracia. Mas vamos imaginar que de hoje para amanhã já não há democracia. Ou não existe democracia neste país, quer dizer, ou noutros países da União Europeia. Quem é que nos vai defender, não é?
Tem que existir um quadro regulatório, e por isso é que também é bom que seja central, que permita isso, que permita que não existam abusos do Estado sobre as pessoas. Não só das empresas, porque nós colocamos sempre o ônus nas empresas, mas o Estado também vai utilizar e utiliza inteligência artificial. E muitas vezes até mascara um bocadinho, não é, este hype destas novas tecnologias para implementar algumas Com certeza. ferramentas de controle, Claro. que as pessoas que até nem raciocinam muito e nem percebem muito que estamos aí nessa direção, não é? Claro, é isso. E é para isso que servem essas fronteiras e para que os próprios cidadãos... quando eu estava a fazer contencioso, eu trabalhava também com muitas ações de responsabilidade extracontratual do Estado. E aqui não está fora de hipótese o próprio Estado ser responsabilizado por incumprir com o próprio AI Act. Não está fora de questão. É preciso perceber também que o Estado pode, assim como na legislação laboral, que incumpre tantas vezes, apesar de imputar isso às empresas, também pode aqui cair na tentação de hipervigilância, de criar aqui mecanismos de discriminação, se calhar de controlo, etc. E é aí que nós não queremos chegar, de certeza. Ok. E achas que este quadro regulatório, portanto aqui esta regulamentação da União Europeia, pode travar a inovação, ou achas que vai reforçar a nossa posição no mercado? Nossa posição enquanto Europa. Sim. Há muita discussão sobre isso. E aquilo que eu costumo dizer é que o problema não está na legislação em si, está no excesso de burocratização, em que nós não somos nada ágeis. Mas é absolutamente fundamental, porque para mim não existe, e conhecendo a legislação em causa, não existem, digamos, barreiras a que as empresas continuem a inovar e a criar com base em, digamos, um quadro que basicamente é um quadro de riscos. E nós dizemos, olha, estes são os riscos. E este é o risco limite que tu não podes pisar. É abstrato o suficiente para não limitar ações, exatamente, para não haver ali uma limitação na esfera de atuação das empresas. São, como eu disse, fronteiras. Mais nada. O RGPD também, quando apareceu, também se gerou um pânico similar, e agora já estamos cá todos na mesma, não é? E as coisas vão avançando. E o RGPD, na minha opinião, muito mais denso do que o AI Act. Outros países também têm um modelo muito semelhante ao AI Act. São menos inovadores por causa disso? Não. Ok. E a nível de investimento, se calhar tem mais investimento. Eu acho que é mais por aí do que na Europa. É isso, ou seja, aqui o problema da Europa é a insolvência é o fim para as empresas, é o fim da reputação das pessoas que têm as empresas, e o falhar e reerguer-se não é bem visto. Esse é logo o primeiro. Temos que desburocratizar também muito. E em Portugal fizemos esse trajeto também. A criação da empresa na hora é importante, mas também é importante dar condições às empresas para elas falharem rapidamente e criarem-se outras. Eu acho que aí é que está verdadeiramente... E haver investimentos nesta área e dar apoio a grandes projetos e a pequenos projetos com grande potencial de inovação. Agora, não me venham a dizer que o bode expiatório é a legislação, porque de facto não é. E se não tivéssemos outros países a copiarem a nossa legislação, eu diria, pois realmente há alguma coisa que realmente aqui se passa. Mas não é isso que se está a passar. Há uma emulação da nossa legislação noutros países que têm enquadramentos jurisdições completamente diferentes. Como é o caso do Japão, portanto, por exemplo. E o próprio Estados Unidos, apesar de criticam muito, mas tem muita coisa similar também. Nós fazemos o trabalho pesado. É isso. Eles estão, não é, a aproveitar, são inteligentes, exatamente. Olha,
E achas que a inteligência artificial pode vir, agora voltando um bocadinho outra vez à parte da IA, pode vir a tomar decisões mais justas do que nós humanos? Ou achas que vamos acabar por deturpar aquilo que são as respostas a nosso favor? É uma pergunta filosófica quase. Eu acho que aqui a questão é quanto é que vamos, de que maneira é que vamos informar as decisões e o que é que vamos querer delegar a nível de decisões. Porque eu posso ter inteligência artificial a fazer 90% do trabalho, mas aqueles 10% que têm que ver com agency e eu determinar qual é que é o desenrolar e qual é que é o verdito, tem que continuar a ser humano. Se não o fizermos, estamos a caminhar no sentido da desumanização. E atenção, mais uma vez, nós não somos perfeitos, portanto, obviamente que advém, existe um livro que eu gosto muito que se chama Noise, que explica perfeitamente como é que decisões em tribunais, em hospitais, nas administrações, etc., que estão carregadas de viés e de erros sistemáticos que não se detectam, e isso vai acontecer sempre. Se tu retiras um humano que tem a capacidade de olhar para uma coisa e ponderar valorativamente, e isso não é uma máquina que vai fazer, então temos um problema. Se vamos querer, se calhar, utilizar certas coisas a nosso favor e deturpá-las, eu acho que isso é a velha história do que é que se faz com o poder, não é? Da natureza humana, Não há nada diferente na costa ocidental, eu acho, aqui neste aspecto. É só mais um veículo. O que é que fazemos com esse veículo? Depois depende, lá está, das políticas que são criadas nesse sentido. Nesse sentido. Ok. O que é que mais te entusiasma e mais te preocupa nesta tecnologia neste momento? Naquilo que é a tua percepção? Aquilo que me entusiasma assim mais é a possibilidade de tu conseguires potenciar criativamente, sendo as coisas utilizadas da maneira que devem ser utilizadas, criativamente estas ferramentas que conseguem não só, portanto, obviamente tem um imediatismo associado, mas tu consegues, se calhar, como o Mogadat dizia no outro dia, se eu vou implementar isto no ensino, que é uma coisa que eu acho que tem que ser feita, se eu vou implementar isto no ensino, eu não vou dizer aos miúdos, pronto, então faz lá o teu trabalhinho de casa com a ajuda do AI. Isto diz também de um trabalhador. Eu vou-te exigir o triplo do IQ. E agora é que vais fazer o trabalho. Portanto, o trabalho vai ter o triplo da complexidade, mas tu tens aí um ajudante. E eu acho que é isso, nós se calhar temos aqui a capacidade de chegar a resultados que nunca conseguiríamos chegar sem inteligência artificial, isso. E se for utilizado, sobretudo nas áreas, na minha opinião, fazem mais falta, como a área da saúde, a área da educação, acho que excelente. O que de alguma forma me inquieta um bocadinho mais é uma falta generalizada de noção de qual é que é o impacto social que estar a implementar logo determinadas ferramentas nas empresas pode ter a médio e longo prazo. Que é, eu agora vou ter aqui, vamos supor, vários agents a criar código, mas não pensei sequer o que é que isto significa do ponto de vista da propriedade intelectual, até para a própria empresa, do ponto de vista do capital da propriedade intelectual para a empresa. Quais é que são as consequências de fazer isso? E a outra é, daqui a algum tempo, se calhar eu não vou precisar destes programadores todos que tenho aqui. O que é que eu vou fazer com eles? Vou reassigná-los a outras funções ou vou simplesmente libertar-me deles? Acho que há certas coisas que não estão a ser pensadas e há muito aquela vontade e aquela, digamos, tentação de avançar e depois logo se vê. E achas que os decisores têm noção dessas, sequer das potencialidades, dos perigos do AI no momento? Os estudos não revelam isso. Os estudos revelam, quando eu andei a fazer a certificação da ISO 42001 de Management de Inteligência Artificial, estive a ver no mercado
europeu. No mercado europeu existe um estudo inglês sobre essa matéria, de qual é que era o nível de consciencialização da cúpula relativamente aos perigos e aos riscos que representa a inteligência artificial, e se havia medidas de governança ou não integradas, qual é que era a percentagem? Eram percentagens baixíssimas de nível de conhecimento, compreensão dos riscos e antecipação de riscos, e de governança da AI dentro das empresas. Ora, dado isto, quer dizer... Mas claro, aí também falta um bocadinho investimento por parte, se calhar, de certas entidades também, de trazerem isso gratuitamente, ou através de formações, ou através de ações, coisas que sejam mais próximas das empresas e dos decisores, também de fazerem um bocadinho esse push para as pessoas acompanharem, ou achas que não? Ou achas que tem que partir por parte dos decisores? Eu acho que tem que partir das próprias empresas. Não estou a dizer que não tem que existir campanhas de consciencialização, mas quando tu abres o teu LinkedIn ou abres as notícias, não existem 10 mil, pelo menos 10 mil notícias diferentes sobre a inteligência artificial. Eu custa-me um bocadinho aquele caminho do paternalismo de eu, Estado, por exemplo, é que tenho que ir quase que forçar as empresas, por exemplo, a ter uma parte do orçamento consignada a esta capacitação. Não estou a dizer que uma parte não possa ser isso, mas acho que tem que partir das empresas. Há demasiada informação já, ou seja, já existem demasiados writings on the wall, só não está a ver quem não quer, não é? Okay. E eu já tendo estado em outras conferências, quando me perguntam, então, mas acha mesmo que não é melhor esperar? Aquelas pessoas também são mais cautelosas, não é? Não é melhor esperar para ver para onde é que isto vai e depois logo decidimos, pomos aqui alguma coisa de inteligência artificial na empresa? E eu disse... Acho que tem que fazer um levantamento na empresa para perceber quem é que já está a utilizar. Pois, é isso. O problema é que se calhar muita gente está a utilizar sem qualquer controle. Sim, é o chamado Shadow AI. Não sabem. As pessoas querem experimentar. E acho bem. É dar mecanismos e criar as condições para que as pessoas possam fazer em segurança. Dizer assim, olha, eu vou criar aqui algumas regras. Dados da empresa, informação confidencial. Não? Claro, mas depois o que acaba por acontecer é que também até se já não existirem alguns guardrails criados de segurança da informação, as pessoas estão a utilizar dentro do ecossistema da empresa e a empresa não sabe. Pois é isso. Mas se não sabe, é um problema da empresa. Tem que saber, não é? Tem que saber. Tem que criar mecanismos. Não há paternalismo para isso. Lamento que se calhar eu tenho 50 anos, sou gestor e não quero saber de inteligência artificial, eu não uso isso na minha vida sequer. Mas tu tens uma responsabilidade social relativamente à empresa. Enquanto cargo tem essa responsabilidade acrescida, não é? Exatamente. E que não pode ser imputada depois também a quem utiliza, não é? Claro, se bem que... Às vezes é o que acontece, não é? Olha, pronto, e isto até vai um bocadinho ao encontro de uma questão que eu tinha, que é o que é que todas as empresas devem fazer ou ter para estarem seguras de que estão a fazer um uso adequado da inteligência artificial. Eu acho que a primeira coisa toda é um inventário. Trazer à superfície o inventário das tools que estão a ser utilizadas e depois fazer um vetting, fazer uma análise cuidada disso, perceber quais é que podem ser utilizadas, quais é que são os use cases, porque não é só esta ferramenta. Ok, esta ferramenta, mas está a ser utilizada para quê? Não é? Portanto, ferramenta e use case pode ser utilizado, sim. Por quem? Os departamentos todos? Alguns? Não é? Perceber qual é que é a necessidade também daquilo, porque estar a utilizar só por utilizar não vale a pena fazer isso. E ter um inventário oficial. Terem no mínimo dos mínimos, isto para mim é o básico. Depois existem já outras coisas, muito mais já com granularidade. O básico dos básicos, trazer à superfície aquilo que já está a acontecer. Não é trazer novas ferramentas, não. O que é que já está a acontecer? Vamos definir use cases, vamos definir balizas, vamos definir approvers, etc. E vamos atuar assim, daqui para a frente. Aquelas pessoas que, mas isso depois é como qualquer outra coisa, não cumprem com a política, etc., depois têm as devidas consequências, mas primeiro está em que a empresa é que tem que chegar à frente e criar essas balizas. Agora, aí já é só outra depois questão, cobrar. que é a pessoa saber e não fazer é diferente de não saber e fazer, não é? E a segunda parte, dar formação. O resto, eu já dou de barato, que pronto, já depende também do contexto da empresa.
faz sentido numa empresa mais tradicional estarmos com 10 mil requisitos ou pré-requisitos da governança da inteligência artificial lá na empresa? Se calhar não é? Portanto, também depende um bocadinho da necessidade das empresas. Mas este exercício é um exercício que dá trabalho, mas deve ser feito em todas as empresas. Ok. Olha, e agora voltando um bocadinho à tua carreira, também já estamos aqui na reta final do episódio, mas voltando aqui um bocadinho a tocar em alguns tópicos sobre a tua carreira, tendo em conta aqui o teu percurso, tu alguma vez já sentiste síndrome do impostor? Tantas vezes. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Fala-nos um bocadinho. Numa área, sobretudo, como tu disseste, que está em constante mudança, e que é extremamente prolífica, em todos os dias sai uma nova legislação qualquer no Estado X, agora mudou, agora já não é, agora já é, não sei. Ou então é mesmo, mas agora há uma interpretação diferente da mesma coisa. Enfim, é difícil estar ali e dizer, não, eu realmente eu domino isto perfeitamente. Domino isto perfeitamente não é uma coisa que... É natural, assim, na minha posição também já tenho que ter presença de espírito para perceber. Eu tenho certas decisões aqui a tomar e tenho que também demonstrar uma certa firmeza e transmitir uma certa confiança, claro, porque senão os decisores não podem confiar em mim. Se eu vou estar, não sei bem, se calhar... Não, eu tenho que saber, tenho que dizer, olha, é por aqui, por isto, isto e isto. Há estes riscos, tal. Se calhar agora, com o tempo que tu me deste, eu não consigo fazer uma análise mais aprofundada, mas é isto. Mas todos os dias me sinto sempre atrás da curva, não é? Atrás da curva, a correr. A correr, a ver se lá chego. Nunca lá chego. Mas sempre... Mas eu acho que é bom. Nem estou a dizer que é uma questão de humildade. Não é uma questão de humildade, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. E ninguém sabe tudo sobre tudo, e a mesma coisa se aplica a outras pessoas, quer seja da área das finanças. Claro que há coisas que são um bocadinho mais estáticas, são áreas um bocadinho mais estáticas, mas quando a realidade está constantemente a mudar, se calhar aquilo que tu achas que sabias ou que era aplicável a um caso concreto, naquele caso já tem outra configuração. Ok. E tu alguma vez já tiveste de defender uma decisão que sabias que não era totalmente certa, mas era o melhor possível naquele contexto? Quando é assim, eu própria faço o disclaimer de que, olha, eu, tanto quanto eu sei, acho que é assim desta forma. No entanto, imagina, isto não é a minha área, ou isto ainda não domino o suficiente, ou tenho aqui dúvidas, é nada melhor do que fazer essa resenha inicial, porque assertividade sim, confiança sim, se calhar presunção não. Por isso sim, quando eu não me sinto à vontade, eu digo sempre, olha, mas eu não tenho a certeza absoluta sobre isto, porque eu precisava de mais tempo, ou precisava de se calhar fazer aqui uma consulta com uma pessoa que já tem mais experiência nesta matéria. Ok. Olha, e o teu percurso acabou por já ter aqui uma certa dose de mudanças. Houve alguma decisão que te custou mais a tomar até agora? Dentro dessas mudanças? Sim, do teu percurso todo até agora. Sim. Não. Por acaso aí, eu acho que sem síndrome de impostor eu consigo dizer que todas as decisões que tomei até à data não me arrependo de nenhuma. Até agora, não é? Até agora não me arrependo de nada. E acho que foram todas orgânicas no momento certo, à hora certa, e todas me fizeram crescer. Tudo tem as suas dores, o crescimento em certas áreas tem as suas dores, mas não me vejo nem me via a fazer outro percurso, não consigo sequer imaginar. Ok, então, e que conselho é que tu gostavas de dar à Melissa que estava a entrar ainda em Direito? Em Direito? Pudesses. Pois diria, tem muita paciência, porque as coisas vão demorar imenso até tu conseguires ver os resultados de algum trabalho e de algum esforço. Vai ser um percurso com muitos altos e baixos, mas já que ser paciente. É difícil, impaciente? Eu sou impaciente por natureza, não é? Mas naquela altura ainda Era mais. Ok, olha, e como é que tu proteges um bocadinho também o teu tempo pessoal?
no meio de tudo isto, todas estas formações e aprendizagens e o gosto pelo conhecimento, como é que tu também reservas se é que reservas um bocadinho também para a tua vida pessoal? Eu acho que aquela questão do work-life balance, acho que tem muito que se lhe diga, porque o que é tempo pessoal? Se eu entender que aquilo que eu quero fazer, não tenho nenhum, não tenho, digamos, nenhuma pressão externa sobre mim, a dizer, não, tu tens que fazer isto, uma deadline, etc. Ou seja, uma coisa fixa. E incontornável, a dizer, tens que fazer isto. Se eu decido que com o meu tempo eu quero estar a estudar, eu não considero isso tempo de trabalho, não é? Porque eu é que decidi, é aqui que eu quero alocar o meu tempo. E eu tiro efetivamente gozo disso. Agora, se me disseres relativamente a horas que se trabalham, etc. São muitas horas que se trabalham nesta área, sem dúvida nenhuma, se calhar até demais, não é? E apesar de eu ter sempre feito um esforço por me tornar o mais eficiente possível, precisamente para não estar a queimar tempo desnecessariamente, mas essa reserva eu faço a pensar, ok, assim, se eu tenho que parar agora, eu paro, até porque ninguém vai precisar da Melissa queimada no trabalho. Também é importante ter essa percepção. É isso. Mas não, se calhar às vezes a pessoa está tão embrenhada que não tem essa noção em certos momentos. E às vezes é preciso alguma coisa acontecer, se calhar mais desagradável, para a pessoa acordar e dizer, espera, não, espera porque eu preciso, ou então até, e de certeza que isso também te acontece, tu que marcaste qualquer coisa com os amigos dali a 2 semanas e depois chega aquele dia e diz, mas eu gostava mesmo, era agora de ficar aqui a estar no sofá. E fazes aquele esforço. Não, mas eu quando lá estiver, pá, eu vou gostar. É isso que temos de pensar. Se eu vou gostar, e é verdade, mas é um esforço às vezes que eu faço, porque lá o que é o tempo pessoal? É eu estar a estar no sofá, isso é que é tempo de qualidade, ou é estar a aproveitar com os meus amigos. E depois quando é que vou voltar a estar? Exato, isso mesmo. E ainda por cima, no dia 2, que as coisas andam tão rápido, É não é? isso, agora eu posso estar disponível e eles não estarem. Coordenar agendas. É isso, já coordenar. É todo um desafio. Alguma coisa que tu não sacrifiques atualmente pela tua carreira? Que eu não sacrifique. Eu não sacrifico tempo, por exemplo, com a família. Não sacrifico. Apesar de lá estar, eu não ser muito convencional também nisso, e os meus pais também estão longe. E tempo com os amigos, porque os amigos que eu tenho também para mim entram na categoria família. Tento sempre arranjar ali um tempinho, uma hora, mesmo que seja, vou almoçar com um amigo à hora de almoço, tempo de trabalho, à hora de almoço, volto a trabalhar, ao final do dia, ou é só um café, mas isso eu tento não sacrificar. Pelo meu bem, e acho que temos que cultivar, como dizia o Voltaire, temos que cultivar as nossas amizades, não é? A cultivar o nosso jardim. E se nós não cultivamos o nosso jardim, depois outras coisas vão correr mal, porque isto há dependências em tudo, para a nossa saúde mental, por uma questão de gestão do equilíbrio. Portanto, o equilíbrio eu não sacrifico. Ok. Quem é que é a pessoa que já te deu o melhor conselho até hoje? Ai, pá, tantos bons conselhos que eu já tive. Mas eu acho que, portanto, eu considero que tive vários mentores, e um dos meus mentores disse-me várias vezes, olha, tens que fazer aí, tens que baixar aí um bocadinho a intensidade às vezes. E não é de retirar da autenticidade ou daquilo que tu és, mas a tua intensidade às vezes também faz um bocadinho um recoil effect em que tu é que ficas mal depois, ou seja, porque eu também, como sou muito apaixonada por aquilo que faço, também sou muito intensa e às vezes sou tão intensa que drena-me, emocionalmente drena-me certas coisas que faço e certos comportamentos, e acho que essa aprendizagem de moderar essa intensidade, não sofrer tanto com as coisas, não é tudo tão pessoal, e se isto acontecer desta forma, não é como eu quero, mas está tudo bem. Acho que é isso, aprendi a desprender-me um bocadinho. Sim. Okay. Relaxar, sim. Olha, e se tivesses de definir a tua carreira até o momento numa palavra, qual é que seria? Inconvencional.
Ok. Já começaste no convencional e agora em convencional. É isso mesmo, é isso. Foi tudo. Apresentar o meu currículo é sempre um bocadinho complicado porque eu não fiz aquele caminho certinho fiz esta especialização, depois continuei sempre neste trajeto. Foi sempre assim um bocadinho mais sinuoso. Claro, dentro da área do direito, não passei de repente para as ciências, nada disso, que há pessoas que o fazem e acho ótimo. Mas dentro de um percurso de direito não é um percurso convencional. Ok. Olha, então agora sim, vamos fechar aqui o nosso podcast e nós temos sempre aqui uma dinâmica que é trazer a pergunta do entrevistado anterior. O nosso entrevistado anterior também foi pouco convencional e decidiu fazer um vídeo, portanto, com a pergunta. Portanto, vamos aqui mostrar. Um vídeo. Ok, pronto, podes clicar aí no play. Olá. Tive o prazer de estar no último podcast com a Marina e agora venho aqui deixar-te uma questão. Qual foi a última coisa que fizeste pela primeira vez? Ai, meu Deus. Qual foi a última coisa que eu fiz pela primeira vez? Essa é difícil. Essa é difícil. Boa pergunta. Não consigo fazer uma pergunta tão boa. A última coisa que fiz pela primeira vez... provavelmente... foi não passar o Natal com os meus pais. É mais no plano pessoal, é verdade. Mas eu este ano não passei o Natal com os meus pais e foi uma questão de preservação pessoal, precisamente para conseguir descansar, porque eu não conseguia. E custou-me. Mas foi uma decisão que só consegui tomar ao fim de 35 anos. Ok. Esperemos que não se repita muitas vezes, não é? Sim. Neste caso. Às vezes são coisas que têm que ser. Tem que ser, às vezes é verdade. Olha, então, para terminarmos a pergunta da praxe, uma recomendação de um livro, de um filme, de um prato e de uma música. Ok. Então vamos começar pelo livro. O livro A Pérola de Steinbeck. Acho que é um livro simples, mas é um livro extremamente com uma carga filosófica muito grande e é ótimo porque as pessoas leem bem e fica gravado na memória, e acho que é um exemplo de humanidade e das consequências da ganância. Que se consegue refletir em qualquer empresa também, consegue-se transferir esse conhecimento. Sim, porque a ficção às vezes... há quem não dê o valor certo à ficção e muitas vezes aprendemos mais com a ficção do que com a não ficção. Sim, portanto, é verdade, aspecto, concordo. Depois, tinhas dito, era um livro, um filme, um prato e uma música. Um filme, As Horas, é o meu filme favorito de sempre. Primeiro porque eu adoro Virginia Woolf e depois porque aquelas atrizes são magníficas. Portanto, é só um filme de mulheres. Okay? As mulheres no poder naquele filme. E o universo feminino interessa-me muito também. Depois, um prato. Migas, alentejana, porque mesmo quem vem a Portugal, eu digo sempre, é pesado? É. Eu consigo comer aquilo todos os dias, nem pensar. Mas é muito bom. Sim, a comida alentejana é muito boa. Temos que dizer que realmente é muito boa. Sim, sem dúvida. E qual é que era a última coisa? E uma música. Não falamos sobre isso, mas tu também és música. É verdade. Eu não me considero música, atenção. Eu estudei música, mas estou longe de me considerar música. Ainda consigo tocar um bocadinho de piano, mas já é nada que se já é mais do que como um mortal. Sim. E eu tenho o piano ainda em casa. O piano dos meus 10 anos foi sempre de casa em casa, itinerante, até chegar a onde eu estou agora. A música... Olha, eu acho que há uma música que eu adoro, que já vem da minha adolescência, o In The End, dos Metallica. Adoro essa música e vou adorar para sempre. E acho que é uma música que permite, tem espaço para reflexão. Consigo quase fazer meditação com aquela música, apesar daquilo ser mais forte, mas consegue-se. Ok. Melissa, olha, muito obrigada aqui por este bocadinho, por toda a partilha que fizeste, todos estes temas tão relevantes que conseguimos falar um bocadinho, e acho que foi muito interessante para quem
não estando dentro do problema como tu estás, acho que conseguiste explicar muito bem para quem está de fora e realmente ter um bocadinho mais uma percepção daquilo que se está a passar hoje em dia e das questões éticas que são relevantes e importantes de todas as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas terem noção. Portanto, muito obrigada. Obrigada eu. Aos nossos ouvintes, muito obrigada por estarem desse lado. Esperamos que tenham gostado também. E se quiserem saber mais sobre temas relacionados com a inteligência artificial, também temos aqui muitos outros episódios que podem ouvir. Obrigada e até um próximo episódio.